Olá, seja bem-vindo ao canal O Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. E no vídeo de hoje vamos estar estudando o livro de Gênesis, o capítulo 2 do verso 21 ao verso 25. Começando nossa leitura nos diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Começando agora do verso 21. Adão, tendo, pela assistência divina, inspecionado as criaturas, que ele achava correspondentes de acordo com sua espécie, e em todos os aspectos adaptados um ao outro, tornou-se totalmente sensível ao fato de que não havia ninguém como ele, nenhum que pudesse ser um companheiro adequado e companheiro para ele, dotado de igual razão, e em quem ele pode se deleitar. Ele deve, portanto, ter desejado esse companheiro, e, consequentemente, sentiu um aumento de amor e gratidão por seu divino benfeitor, quando ele o informou que o criaria como um companheiro. Porque Deus revelou a Adão o método da criação de Eva, não há dúvida de que ele revelou isso antes da criação dela. No entanto, se outros acharem que é mais provável que isso tenha sido feito posteriormente, eles poderão desfrutar de sua opinião com liberdade e segurança. Durante o sono profundo ou o transe que Deus fez cair sobre Adão, ele tirou uma de suas costelas, como apresentamos, e fechou de carne novamente. E a partir dessa costela, ele formou ou edificou a mulher. A substância que ele assim tomara aumentou sob as mãos formadoras, pois em outra ocasião o pão e os peixes aumentaram nas mãos do Salvador. A palavra costela representada significa adequadamente o lado, seja de um animal ou de qualquer outra coisa, e consequentemente poderia muito bem ter sido assim prestado neste lugar e tomar parte do seu lado. Aquele que criou o homem a partir do pó certamente poderia ter criado a mulher com a mesma facilidade, com os mesmos materiais, mas como a conexão de marido e mulher era mais íntima e delicada, parece ter sido um grande desígnio do Criador inculcar a lição do perfeito amor e união, pela formação da mulher fora do corpo do homem, e de uma parte dela tão próxima do coração, assim como tornar a mulher de natureza mais refinada e delicada, causando assim a argila original para passar, por assim dizer, duas vezes por suas mãos refinadas. Verso 22. Moisés agora relata que o casamento foi divinamente instituído, o que é especialmente útil para ser conhecido, pois, como Adão não se casou com sua própria vontade, mas a recebeu como oferecida e apropriada por Deus, a santidade do casamento aparece mais claramente, porque reconhecemos Deus como seu autor. Quanto mais Satanás se esforça para desonrar o casamento, mais devemos defendê-lo de toda censura e abuso, para que possa receber sua devida reverência. Daí se seguirá que os filhos de Deus podem abraçar uma vida conjugal com uma consciência boa e tranquila, e maridos e esposas podem viver juntos em castidade e honra. O artifício de Satanás na tentativa de difamação do casamento era duplo. Primeiro, por meio do ódio associado a ele, ele poderia introduzir a lei pestilenta do celibato, e, segundo, que as pessoas casadas possam se entregar a qualquer licença que desejarem. Portanto, demonstrando a dignidade do casamento, devemos remover a superstição, para que, no mínimo grau, impeça os fiéis de usarem castamente a ordenança legal e pura de Deus. Além disso, devemos nos opor à lascívia da carne, a fim de que os homens possam viver modestamente com suas esposas. Mas se nenhuma outra razão nos influenciou, ainda assim isso deveria ser abundantemente suficiente para que, a menos que pensemos e falemos com honra do casamento, a censura seja atribuída ao seu autor e patrono, pois Deus é aqui descrito como sendo por Moisés. Verso 23. Adão aqui começa a ser usado como um nome próprio, não como nome geral do homem. Os vários gêneros de animais e pássaros já haviam passado antes de Adão, aos quais ele deu nomes expressivos de suas respectivas naturezas e propriedades. Mas entre todos esses, não havia sua contraparte encontrada. Mas quando a mulher foi trazida na sua vez de passar em revista, ele disse neste turno, que passa agora em revista, é carne da minha carne. Quais palavras podem ser entendidas no sentido literal?
referindo-se à maneira da formação de Eva, ou em um sentido geral, expressando apenas proximidade de relação e proximidade de sangue. Nesse sentido, Labão diz a Jacó: certamente tu és meu osso e minha carne, minha relação próxima. Há um significado muito delicado e expressivo no original que não aparece em nossa versão. Quando os diferentes gêneros de criaturas foram trazidos a Adão, para que ele lhes atribuísse seus nomes próprios, é provável que eles passassem em pares diante dele, e assim que passassem recebessem seus nomes. A essa circunstância as palavras neste lugar parecem se referir. Em vez disso, agora devemos render mais literalmente este turno: esta criatura que agora passa ou aparece diante de mim é carne da minha carne. As criaturas que já haviam passado antes dele não eram adequadas a ele, e, portanto, foi dito: para Adão não foi encontrado um auxílio, mas quando a mulher veio, formada por si mesmo, ele sentiu toda a atração que a consanguinidade poderia produzir, e ao mesmo tempo viu que ela estava em sua pessoa e em sua mente de todas as maneiras adequadas para ser sua companheira. Ela será chamada mulher. Uma versão literal do hebraico pareceria estranha, e, ainda assim, uma versão literal é a única adequada. Ish significa homem, e a palavra usada para expressar o que chamamos de mulher é a mesma com um término feminino, shá. A maioria das versões antigas sentiu a força do termo e tentou expressá-lo o mais literalmente possível. Nosso próprio termo é igualmente apropriado quando entendido. A verdade é que nosso termo é uma tradução correta e literal do original. Portanto, vemos a propriedade da observação de Adão: esta criatura é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Portanto, ela será chamada homem-ventre, ou homem-mulher, porque foi tirada do homem. Versículo 24. É evidente que Adão, antes de expressar essas palavras, havia sido instruído por Deus na natureza daquela instituição a qual essas palavras se referem, e na natureza da qual elas expressam de maneira tão apropriada e plena, ensinando-nos a estreita união do estado matrimonial, uma união mais próxima e mais próxima do que qualquer outra relação, um estado em que apenas um foi formado para um. Esses dois serão uma só carne, serão considerados como um único corpo, sem direitos, privilégios, cuidados, preocupações, etc., separados ou independentes, cada um sendo igualmente interessado em todas as coisas que dizem respeito ao estado matrimonial. Estes dois serão para a produção de uma carne, de sua união uma posteridade brotará, exatamente como eles se parecem. Temos aqui a primeira instituição do casamento e vemos nela vários detalhes dignos de nossa consideração mais séria. Deus declara que o estado do celibato é ruim ou, se o leitor quiser, não é bom. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Este é o julgamento de Deus. Conselhos, pais, médicos e sínodos deram um julgamento diferente, mas nesse assunto eles não merecem atenção. A palavra de Deus permanece para sempre. Deus criou a mulher para o homem, e assim ele nos mostrou que todo filho de Adão deveria estar unido a uma filha de Eva até o fim do mundo. Mulher fora do homem, para demonstrar que a união mais próxima e o apego mais afetuoso deveriam subsistir na conexão matrimonial, para que o homem sempre considerasse e tratasse a mulher como parte de si mesma, e como ninguém jamais odiou sua própria carne, mas a nutre e apoia. Assim um homem deve lidar com sua esposa, e por outro lado, a mulher deve considerar que o homem não foi feito para ela, mas que ela foi feita para o homem e derivou, sob Deus, que ela era dele. Portanto, a esposa deve ver que ela reverencia seu marido. Esta é carne da minha carne e osso do meu osso. Portanto, um homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Quão feliz deve ser esse estado onde a instituição de Deus é considerada adequadamente, onde as partes são casadas, como o apóstolo expressa, no Senhor, onde cada um, por atos da mais terna bondade, vive apenas para impedir os desejos e contribuir de todas as formas possíveis para o conforto e a felicidade do outro. O casamento ainda pode ser o que era em sua instituição original, puro e adequado, e em seu primeiro exercício, carinhoso e feliz. Mas quão poucos existem tais casamentos. Paixão turbulenta e irregular, não religião. Costume, fundado por essas irregularidades, não razão. As perspectivas mundanas, originadas e terminando em egoísmo e afetos terrenos, não em fins espirituais, são as grandes causas produtoras da grande maioria das alianças matrimoniais. Versículo 25. A nudez originária significava a verdadeira capacidade que homem e mulher tinham de doar-se um ao outro,
criar e viver em comunhão. A principal característica dessa nudez era aquela de não haver nada escondido para o outro. Porém, ao pecarem, a primeira coisa que percebem é que estavam nus. Sentem, pela primeira vez, vergonha. Saem do estado de graça em que viviam e permitem que o medo se apodere de seus corações. O medo de ser usado, o medo de não ser visto mais como pessoa. Justamente o coração humano que é aquilo que Jesus mais se preocupa em tornar puro no ser humano. Chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus abençoe você.